Gente, paz, sou o pastor Alexandre Almeida, da Igreja Metodista no bairro de Jardim Corumbá, Nova Iguaçu. E nesta data de hoje, 21 de abril de 2020, estou publicando este estudo ou um resumo da live da semana passada. É estudo, coisa que a maioria dos crentes não gosta, mas você que é crente convertido assistirá. Em nome de Jesus. Cronometrada e acho que terá aproximados 10 minutos. Como eu já disse, este vídeo é um curto estudo referente à live que foi feita sobre o tema A Escatologia do Coronavírus. É a parte 1. Este vídeo é o primeiro de 2 sobre o tema. Bom, mas o que significa a escatologia do coronavírus? O porquê deste tema? Escatologia do coronavírus, porque eu não tenho dúvida que, baseado nos textos de teor escatológico na Bíblia Sagrada, como o que foi lido na live em Lucas capítulo de número 21, versículo 11, assim como também em tantos outros textos, esta pandemia que estamos passando implica, sim, nos acontecimentos que antecedem o fim dos tempos. Mas o que é escatologia? Escatologia é o estudo das últimas coisas, ou seja, o estudo dos acontecimentos do fim dos tempos, como também dos que antecederão o mesmo. Só que quando se fala de escatologia, eu, em particular, associo 3 palavras: mistério, especulação e debate. Digo isso porque é muito difícil se chegar a um consenso sobre o assunto. E daí, os diversos pontos de vista e métodos de interpretações. Por exemplo, quando se fala de escatologia, temos os métodos de interpretações ou de interpretação futurista, preterista, historicista e o idealista. Isso sem falar das escolas amilenistas, pré-milenistas e pós-milenistas. Como eu falei na transmissão que realizei na semana passada, a minha intenção não é promover um seminário escatológico, mas é despertar os crentes para algo que talvez já estejamos vivendo, que é um dos últimos sinais do fim dos tempos. Mas onde está isso na Bíblia? Em Lucas, capítulo de número 21, versículo 11, a Bíblia fala claramente sobre as epidemias ou pandemias. Quando nós lemos assim: e haverá grande terremoto, ou melhor, e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. No livro do Apocalipse, capítulo de número 13, está escrito, prestem atenção no que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, no seu versículo de número 18. Quem tiver discernimento, calcule o número da besta. Calcule o número da besta, pois é o número de homem, e o seu número é 666. Nós vamos estudar aqui sobre o número 666. O que chama a atenção aqui neste versículo é a sua parte A, que diz que quem for sábio, inteligente, examine, analise e
com coerência, tire a sua própria conclusão. Numa coisa há consenso entre os teólogos: a Bíblia não pode ser interpretada de forma literal, o que a colocaria em contradição. Portanto, é necessário contextualizá-la. Para mim, a atual conjuntura pandêmica, eu uso essa expressão, sinaliza assim o fim dos tempos. Devemos apurar com sabedoria a palavra de Deus e considerar, sim, o contexto bíblico de um final dos tempos. Estamos vivendo, sim, um final dos tempos, ou o final dos tempos. Então a Bíblia profetizou o coronavírus? Foi a pergunta que eu disse na transmissão, ter visto nas redes sociais, e a minha resposta foi e é sim. Conforme citei em Lucas capítulo 21, versículo 11, a Bíblia fala claramente sobre as epidemias nos últimos dias. Esta passagem mostra uma grande turbulência na terra como um anúncio do fim. Uma outra passagem que eu fiz referência na transmissão se encontra em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 22, que diz assim: sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras, e eu quero traduzir isso para vocês, que todo esse contexto de tribulação global, de pandemia que estamos vivendo, é resultado da consequência do pecado. Em hamartiologia, que é uma ciência teológica, aprendemos isso. Deus, ele gerou tudo perfeito. O pecado degenerou. Então Cristo foi preparado e veio para regenerar aquilo que Deus gerou e o pecado degenerou. Tudo de ruim é consequência da desobediência da humanidade, que resultou no que eu chamo de desequilíbrio universal. Desequilíbrio universal implica quando a perversidade acontece. Por exemplo, quando um animal, seja qual for o animal, é maltratado. Quando uma floresta é devastada, ou mesmo quando um assassinato acontece, quando o nosso ecossistema é afligido das diversas formas, como tem acontecido, quando a maldade prevalece e a partir de então desencadeia uma contaminação geral na humanidade. Um dos textos bíblicos com mais destaque escatológico está em Apocalipse, capítulo de número 6, onde encontramos a passagem que fala dos famosos 7 selos do Apocalipse. Selos que representam flagelos que acometeriam a terra. No versículo 8 está escrito assim: eu olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado, escutem, morte. Sendo este chamado morte. O que está acontecendo nos últimos meses? Morte. E o inferno o estava seguindo. Queridos, quantas pessoas sem salvação estão descendo à sepultura em decorrência dessa pandemia? Pessoas sem salvação, pessoas que o evangelho não as alcançou porque você, porque eu, porque a igreja relaxou e não pregou o evangelho.
como deveria ter sido pregado. Eu tenho pregado sobre isso. Estamos vivendo um momento de despertamento. Temos que acordar, porque estamos vivendo, sim, final dos tempos. E continuando, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Mesmo diante de uma linguagem simbólica, que é o livro do Apocalipse, não resta dúvida que estes flagelos citados em Apocalipse capítulo 6 englobam as epidemias ou pandemias. Para os métodos de interpretação que eu citei no início, como os preteristas, isso é algo que já aconteceu. Ou seja, neste ponto de vista, o texto escatológico remete para acontecimentos da contemporaneidade da época em que foi escrito. Já para os futuristas, que são a maioria, são coisas que estão prestes a acontecer ou que já estão acontecendo. Para os historicistas, muitas das profecias escatológicas já se cumpriram ao longo da história, principalmente no que tange à história da igreja desde o primeiro século. E para os idealistas, é tudo simbólico. Não ocorrerá de forma literal como lemos. Tudo está num contexto espiritual. A questão que não quer calar: quem está certo? Qual interpretação é a correta? Bom, como eu já disse, muitas coisas são mistérios e especulações. Sendo assim, teremos que aguardar para ver. Mas uma coisa é fato: se observarmos com atenção, encontraremos um padrão que nos permite conjecturar, sim, que diante do que acontece atualmente no cenário global, estamos sim numa iminência de final dos tempos. Então, o que a Covid-19 tem a ver com isso? Foi a pergunta retórica que eu fiz na semana passada. No próximo vídeo, que eu chamo de A Escatologia do Coronavírus, parte 2, mostrarei um gráfico de informações que ilustrará bem o que muitos chamariam de coincidência. Eu prefiro chamar de algo que temos que considerar, analisar. Então, até lá, que Deus nos abençoe.